Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Tramas do Destino, que é o terceiro livro da série Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que assistirão depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado lá após as 21 horas. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a tua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu não sei se o volume está bom, acho que está. Vou botar o texto. Estudo 7, capítulo 12. Tirar aqui as carinhas. Muito bem. O nome do capítulo é Novos e Abençoados Rumos. Ele começa agora falando do médico, né? Lembra que no capítulo anterior ele foi lá falar com o seu Rafael sobre os problemas da família, e agora começa dizendo que o doutor Armando sabia que atingir a meta almejada ao comentar com o senhor Rafael sobre os problemas e angústias que lhe afligiam a família. Ele estava ciente de que adiar essas informações redundaria em tornar mais difícil a tarefa para o futuro. Na primeira oportunidade em que ele fora visitar Lisandra, deu ciência à senhora Artemis apenas do distúrbio psíquico da jovem. O generoso médico procurou acalmar a mãe sofredora, tocado de verdadeira unção evangélica. O sofrimento consegue unir as criaturas que lhe experimentam o impositivo, irmanando-as. A ranceníase em Lisandra, sob a cuidadosa terapêutica, dava mostras de estacionamento, com possibilidade de regredir em pouco tempo. Ao constatá-lo, o médico animou a ansiosa genitora e a devotada Ermelinda. Embora sabedoras de que prognósticos precipitados raramente se confirmam, as duas mulheres, em júbilo espontâneo, não puderam segurar as lágrimas. Depois de vários anos em que o fortúnio perseguia a aflição, revezando-se naquele lar, pela primeira vez luziam esperanças alviçareiras. Caso a filha se recuperasse, não seria necessário notificar o genitor, que, ignorando o tipo de pesadelo que mortificava os familiares, teria diminuídas as próprias penas. Nessa ocasião, Cândido passara a oferecer mais ampla assistência espiritual ao seu pupilo na colônia. O enfermeiro, portador de sensibilidade, sabia-se interexistente, percebendo os comandos do mundo espiritual em direção às esferas físicas. E aí no PDF, acho que vocês também, quem está acompanhando pelo PDF, vem uma nota dizendo de onde vem esse termo interexistente. E aí eu coloquei no anexo aqui, para não ficar muito confuso para eu trabalhar. Então, aqui está aqui. De onde veio esse termo? Ali no livro, na nota fala, que vem do livro Mandato de Amor, que tem vários, que foi organizado lá, vários depoimentos de Francisco Cândido Xavier, e aí o título é Médium, uma pessoa interexistente. E aí o Chico vai contar que há muitos anos o professor Herculano Pires me dizia, isso ele está contando, ele me dizia ser todo médium uma pessoa interexistente. Eu não compreendia muito bem o que ele queria exatamente dizer com isso e pedia-lhe maiores explicações. O professor tentava explicar-me, dizendo que o médium, ao mesmo tempo, vive duas realidades de vida distintas. Mas mesmo assim, ficava eu por entender, quer dizer, eu não entendia bem, né, o que tentava me transmitir. Passados alguns anos, quando o professor já havia desencarnado, compareci, como de costume, a uma reunião no Grupo Espírita da Prece, aqui em Uberaba.
A reunião transcorria normalmente e comecei a receber, pela psicografia, uma mensagem de um rapaz recém-desencarnado, dirigida à sua mãe, que se encontrava aflita. Durante a mencionada recepção da mensagem, enquanto minha mão escrevia, um espírito amigo aproximou-se e disse: Chico, nós precisamos de você neste mesmo instante em uma reunião no plano espiritual, ligada por laços de afinidade ao grupo espírita da prece. Você faz favor de me acompanhar até lá. Com a devida permissão de Emmanuel, resolvi então seguir o amigo em espírito. Andamos muito até chegarmos a um salão muito amplo. Lá dentro ocorria uma reunião e todos estavam em silêncio e prece. Com grande alegria, identifiquei a figura do professor Herculano Pires, presidindo o encontro. Cumprimentamos rapidamente pelo pensamento e soube que deveria substituir um médico que havia faltado ao serviço. Uma mãe em estado de sofrimento esperava obter notícias de seu filho. Ambos já estavam desencarnados, mas a respeitável senhora desesperava-se por não ter ainda se encontrado com o filho querido, desencarnado 10 anos antes dela. O estado íntimo de angústia dessa mãe impedia-lhe a visão do filho dileto, que se encontrava em condição espiritual um pouco melhor. Assim, enquanto meu corpo físico psicografava uma mensagem de um rapaz no grupo espírita da prece, em Uberaba, meu corpo espiritual também recebia uma mensagem de outro rapaz, com outro tema, na reunião do plano espiritual, completamente diversa da primeira. Quando tudo terminou, o professor veio falar comigo. Você entendeu agora, Chico, o que é ser interexistente? E só então eu pude compreender o que ele quis me dizer. Nesse instante, lembrei-me de minha abnegada mãe, Dona Maria de São João de Deus, em uma de suas aparições, que havia me asseverado com gravidade: Chico, a mediunidade é uma enxada bendita de trabalho quando sabemos aceitá-la com Jesus. Então, olha que interessante, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de. Enquanto ele estava psicografando no plano físico, ele foi levado para o plano espiritual. Essa historinha eu não conhecia. E estava, né, nessa observação dizendo que é para entender o que, que era esse interexistente, né? Vamos continuar o texto do capítulo. Então, depois a gente. Está falando que o Cândido, é o que ele colocou aqui. Isso é o Miranda contando. O enfermeiro sabia sim, interexistente. Ele estava querendo colocar isso só para a gente também se informar mais, né? Só sempre para informar mais a gente com outras notícias. Então, Cândido registrava, pela intuição aguçada, o drama precedente que envolvia os Ferguson. E, simultaneamente, experimentava o impulso de entidades espirituais superiores interessadas no auxílio ranceniano. Ele aprendera a transitar entre os homens e os espíritos, conseguindo, pelas disciplinas morais e evangélicas a que se dispunha, o êxito esperado em tarefas de tal relevância. Assim, deixava-se docilmente conduzir ao enfermo e não se cansava, dirimindo dúvidas, elucidando interrogações, oferecendo luzes novas ao entendimento limitado do amigo não afeito às reflexões espíritas. Lentamente, graças à lógica e robustez dos postulados espíritas, o Sr. Rafael assimilava a doutrina libertadora com a mente e os sentimentos, procurando incorporá-la ao dia a dia da existência. Naturalmente, ante os propósitos de modificação espiritual, os inimigos desencarnados aumentaram o cerco nos painéis mentais do antigo sicário, que, advertido antecipadamente pelo amigo e benfeitor, mesmo sofrendo, passou a armar-se com vigilância e a prece. Então, o Rafael começou também a prestar atenção na vigilância, porque ele estava sendo mais atacado, né? Claro, estava querendo se modificar. E aí o Miranda continua falando que técnica comum dos problemas obsessivos é o uso de artifícios falsos, de que se servem os perseguidores invisíveis, resguardados pela desencarnação. Quando seu hospedeiro se volta para os propósitos superiores e se impõe aos princípios evangélicos de renovação, passam a agredir violentamente as suas vítimas, a fim de fazê-las duvidar do resultado da terapêutica nova, induzindo-as à desistência sob a alegação de piora no estado em que se encontravam. Então, a pessoa começa, por exemplo, a frequentar, a fazer mais orações, frequentar mais o centro e fazer os seus tratamentos, e ele agridem para que a pessoa fique duvidando que está piorando, né? Aquela velha frase, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, é porque a pessoa vai sentindo que está se esforçando, mas não está tendo
um retorno, né? Acha que deveria melhorar e eles acham que estão piorando. Na verdade, não estão. Isso são esses irmãos que estão agredindo. Ao conseguirem desencorajar o candidato, quer dizer, se eles conseguirem até desencorajar essa pessoa que está recebendo a obsessão, eles dão uma trégua aparente, mascarando a sintomatologia infeliz e fazendo crer na melhora, como decorrência do afastamento do compromisso recém-assumido. Nós já estudamos um trecho igualzinho a esse de outro livro, que contou exatamente isso aí. Que eles fazem isso, eles vão lá, fazem com que a pessoa pare de frequentar o centro, aí ela dá uma relaxada, agora eu melhorei, então era isso mesmo, estava indo no centro, não estava dando certo, e aí eles fazem que a pessoa acredita que melhoraram. Aí quando o invigilante se supõe livre, eis que retornam os agressores, mais vigorosos e pertinazes, dominando, inevitavelmente, os que lhes padecem a conjuntura perniciosa. Tá? Aí eles botam, vem com mais força ainda. Perfeitamente compreensível que tal ocorra, tendo em vista que a melhor forma de escravizar alguém ainda é algemá-lo à ignorância, mantê-lo no obscurantismo no qual se transita sempre com dificuldades crescentes. Não obstante a forma como os irmãos infelizes do além-túmulo agem em relação às suas vítimas, eles também investem simultaneamente contra os que lhe distendem mãos amigas. Então, eles atacam aquelas pessoas que estão ajudando, né? Dependendo também da sua vibração ali, eles vão atacar com mais ou menos força. Então, eles provocam para quem está ajudando, né? Irrupção de problemas no lar, no trabalho, na rua, com que objetivo desencorajar o ânimo desses abnegados agentes da caridade e do amor. Atiram-lhes petardos mentais com que pretendem penetrar a fortaleza interior, inspiram desânimo, empestam a psicosfera de que se nutrem os lidadores da solidariedade, utilizam-se de pessoas frívolas que lhes servem de instrumentos dóceis, despertam sentimentos contraditórios e assulam paixões. Isso aqui está fazendo lembrar que o livro aconteceu na Casa Espírita, né? Que vão aparecendo pessoas que ele chama aí de frívolas, e vai despertando sentimentos, e aí acabam lá no livro, tem um casal do pessoal da casa, né? Acabam envolvendo, no caso eram casados, se envolvem. Então, assim, muitos esses envolvimentos para desestimular a pessoa, né? De todos os sentidos, e vão atacando também quem está tentando ajudar. Tudo fazem por instalar a dúvida, criar áreas de atritos, impondo, quando possível, sucessão de acontecimentos desagradáveis. Programam conversações doentias e telecomandam comentários deprimentes. Então, aí faz o que a pessoa volta e meia, a pessoa vai lá também, ainda fica dando. Aí você acaba caindo na conversa, né, de doentia, né, assuntos que não são edificantes, e vão começar com os comentários, tais como: todo aquele que se envolve com a prática do bem somente recebe ingratidão. Enquanto se trabalha no programa da caridade, as coisas dão para trás. Embora se ajudando com dedicação, não se recebe ajuda. Os maus progridem e os bons, interessados na melhora e progresso dos seus irmãos, sofrem incompreensivelmente. Alguns trabalhadores, pouco treinados ao culto dos deveres de enobrecimento, então são aqueles que não estão muito firmes na doutrina, né? Porque a pessoa não está com essa vigilância, né? Com essa perseverança, eles acabam agasalhando essas ideias perturbadoras, deixando-se desanimar ou intoxicando-se pela revolta que delas ocorre. Começa a ficar revoltado. Eu estou ajudando o tempo todo, mas ninguém sabe. Ninguém, às vezes, querem que a pessoa agradeça, né? Querem reconhecimento, ou então querem que os outros fiquem tratando eles de forma diferente, e acaba que não acontece essas coisas, e eles ficam até com revolta, porque isso acontece com eles. Só que não lhes passa pela mente que todos mantemos vínculos de sombra com a retaguarda e que nos acontece somente o que merecemos ou a nossa insensatez produz. As provações, em qualquer circunstância, constituem aprendizado valioso e desconto de títulos em débito. Então, nós estamos naquela. Aí remete àquela história que o pessoal não gosta de falar, mas é como se estivesse pagando, né? Está pagando a prestação. Então, você está descontando títulos. Postos em cobrança no transcurso da oportunidade melhor, com que mais facilmente se libera o homem das responsabilidades negativas e inditosas. Então, seria um aprendizado e você tivesse realmente se acertando aí com
com essas provações. Sempre bênçãos. As provações não podem ser tomadas a conta de punição ou experimentação divina para testar a frágil resistência humana. Então, aqui eu lembro que às vezes a gente fala, mas isso é só para testar minha paciência. Então, parece que Deus está testando a gente. Vamos ver se ele vai resistir. Não é verdade que a gente sabe que a gente, como falou, a gente atrai o que a gente necessita. Então, se a gente tem que passar por aquela aprovação, é porque aquilo ainda falta ser lapidado dentro da gente, né? Então, não é uma punição, nem Deus está experimentando a gente, não está testando. Serve como um teste para a gente, só que não é Deus que está testando. Você mesmo que cria. Do mesmo modo, desde que ninguém jornadeia à mercê do acaso, sujeito a ocorrências de dor e sombra, sem que as mereça, fácil compreender-se que os credenciados pelo esforço pessoal ao serviço edificante recolhem maior cota de ajuda, conforme o ensino evangélico de que mais recebe aquele que mais dá. Gente, eu procurei isso aqui na internet de todos os lugares, não achei esse tipo de frase que mais recebe aquele mais dá. Tem que aquele que você dá e você vai não no sentido de receber, que nesse jeito que está a frase aqui, eu não achei. Só que assim, aproveitei para que a gente está vendo aqui, é um esforço pessoal para esse serviço edificante. Então, quanto mais a gente se liga no bem, fazer o bem, mais nós vamos receber o quê? Quanto mais você dá, mais você vai receber aquilo que você dá. Isso sim. Só que essa frase, desse jeito que está aqui, tem uma parecida em João, mas não é igual. Mas eu deixei que eu não coloquei ela e trouxe uma outra para a gente lembrar, que já que a gente sabe que nós estamos nos esforçando, né, tentando ficar aqui ligado no estudo edificante, não é só para recolher maior cota de ajuda, que a gente não faz isso, né, com segundas intenções. Acaba recebendo mais. Na verdade, a gente tem que lembrar que nós estamos aqui recebendo muito da doutrina espírita, e aí sim, Lucas, capítulo 12, versículo 48, tem aqui, assim será pedido muito de quem recebe muito. E daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Ou outras traduções vêm, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, nós temos que lembrar que, já que nós estamos aqui, né, com esse conhecimento, estamos recebendo também muita ajuda e tudo, nós também vamos ser, na verdade, vai ser pedido, né? Vamos ter que prestar essas contas. A gente lembra das contas lá que já foi falado em outro capítulo também. Então, a história é essa. Bom, voltando ao texto do Miranda, ele fala que, naturalmente, os benfeitores espirituais interessados na ascensão dos seus tutelados identificam as graves teceduras das redes de que se utilizam os maus. Então, eles estão sempre percebendo, lógico, né? Também, além do mais, eles estão do outro lado, estão vendo, né? Eles não ficam covardes nem deixam seus tutelados à própria sorte. Enquanto sabem que toda aflição bem recebida produz conquista de relevo para quem aceita de bom grado, reconhecem que a dor defluente da obra do amor propicia maior soma de aquisições, impulsionando com facilidade a sublimação dos propósitos e a liberação do passado. Então, tudo vai se acertando, né? Você vai sublimando e libertando aquelas, a gente vai reparando os erros do passado. Não obstante, esses abnegados mensageiros encorajam os que com eles sintonizam. Então, sempre lembrando que é questão de sintonia, vibração, é ressonância. E, no caso, quando a gente está sintonizando com nossos protetores, eles vão, resguardam-nos do mal, induzem-nos à perseverança no trabalho da autoiluminação, sustentam-nos a fé, promovem encontros circunstanciais edificantes, que a gente pensa que foi sem querer, né? Ai, foi um acaso, foi uma coincidência encontrar fulano. Eles promovem esses encontros. Conduzem-nos às esferas de luz e a escolas de sabedoria, quando ocorre o desprendimento parcial pelo sono. Então, também lembrando que antes de dormir, temos que fazer nossas orações para que a gente seja levado para locais daí ele fala escolas, vamos trabalhar alguns momentos também, quando eles acham que a gente pode, né, trabalhar em alguns setores. Então, sempre lembrar de pedir para estar livre à noite, para sair com nossos mentores, para ir para as esferas de luz e escolas de sabedoria, como fala aqui. Esses mensageiros dão informações preciosas, irrigam a mente, que se torna fértil de ideias elevadas, produzem euforia interior. Não afastam, porém, os problemas nem as lutas,
por saberem que, através de tais, melhormente se purificam e elevam. O combate agora se travava mais rigoroso, em face ao interesse dos inimigos do senhor Rafael por mantê-lo encarcerado na animosidade, na ignorância de que se evadia a perseverança no espiritismo. Então, quanto mais ele ficava, né, no espiritismo, ele já estava não tava mais, eles não conseguiam mais prender ele na animosidade, naquela ignorância que ele tinha antes, né? Da mesma forma, Cândido se revestia de maior vigilância, já que no trabalho de socorro desobsessivo, direta ou indiretamente, aqueles que se envolvem são convidados a se preservarem em recato espiritual e prece, com cuidados especiais. Os mesmos ardis tenebrosos eram combinados pelos adversários de Lisandra, que, todavia, ante a assistência direta da genitora, absorvia forças morais. Então, ela já estava mais ligada à mãe ali, que também era o espírito mais superior, ela estava sempre absorvendo essas forças morais. As boas novas sobre o estado da filha fizeram a Artemis, né, diminuir as tensões, dissipando as sombras em que se envolviam suas preocupações. À hora do repouso, sentindo-se quase jubilosa, antes da prece habitual, deixou-se arrastar pela magia das recordações. Pressa por desconhecida saudade, uma melancolia profunda provinha-lhe dos recônditos do ser. Mesmo assim, recolheu das lembranças, sem qualquer amargura, as evocações mais pungentes com serena postura íntima. Não acalentava nenhuma forma de revolta, nem se considerava inditosa. Sabia que o matrimônio, como a maternidade, são compromissos santificantes, através de cujas responsabilidades a mulher, especialmente, se eleva e sublima os sentimentos. Então, aqui mais uma lembrança importante: matrimônio, maternidade são compromissos santificantes. Então, a mulher, nesse caso, tem muitas responsabilidades. Geralmente, se ela sabe aproveitar, ela consegue sublimar seus sentimentos, né? Especialmente com maternidade, no caso, sentimento com o filho, e elevar também seus sentimentos e no resto da vida toda isso vai irradiando, né? Na ocasião oportuna, afirmava-se a ausência do no caso a Artemis está pensando, né? Nessa casa, na vida dela agora, ela tinha ausência de arrependimento pelos deveres assumidos. Ela tem no fundo, né? Ela sabe que ela assumiu esses compromissos aí e a disposição de que, se lhe fosse permitido tudo recomeçar, novamente se candidataria ao trabalho, confiante em Deus. Não dava conta do suceder das horas naquele estado de espírito, no qual se rompem as barreiras objetivas e as esferas metafísicas se dilatam, permitindo adentrar-se nos domínios de vibrações que lhe são inusitadas, e de onde retorna renovado por cargas de poderoso magnetismo de energias restauradoras. Então, nesse momento, ela fez como se fosse, né, uma meditação, ela recebeu vibrações, ela foi ali, não sei, esse é lógico que vai falar que é a mãe dela que está junto, mas isso tudo ela foi se deixando levar e aí Miranda fala que alguns momentos de vivência psíquica, nesses abençoados oásis de paz e saúde espiritual, produzem mais benefícios e excelentes resultados do que os períodos de estações de recreações habituais entre os homens. Ainda fala até lugar de recreação, tipo balneário, e dá uma ideia, como se a pessoa, melhor que você for para a praia, esses balneários ali, que você, né, se sente bem, tá, né? É aqueles que vai ser muito melhor. Lógico, né, que nós estamos dando energia divina aí. E aí ele vai dizer que ela estava com inexprimível bem-estar, que apossou-se da senhora. Inebriada pela primeira vez, orou sem palavras, agradecendo ao Pai Criador a fortuna do momento e as dores de todos os dias. Automaticamente, deixando alongar a dádiva e fixar para sempre na alma, recolheu-se ao leito com cuidado, como receando quebrar a delicada ponte que a mantinha naquele infinito de felicidade. Então, vou ler agora as referências e a gente passa depois para os comentários. Então, a referência aqui, ó. Continuando aqui a referência agora só porque, como ela falou ali, que ela não se arrependia do que ela tinha, né? Na verdade, ela programou de fazer parte dessa encarnação ajudando esse pessoal. Aí eles citam, eu também lembro, e a gente também já estudou isso, mas vou dar uma passadinha, de que existem locais que planejam essas reencarnações.
para os espíritos que estão também com condições de fazer esse planejamento. Então, aqui no livro Missionário da Luz, André Luiz Chico Xavier, no capítulo 12, o Alexandre, que é o instrutor, está falando para o André Luiz sobre o planejamento das reencarnações, que é um serviço muito importante lá na colônia do nosso lar, né? Diretamente relacionado com as atividades do Ministério do Esclarecimento. Nessa instituição, ele fala para André, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa. E aí ele fala, grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Ou seja, a maioria, fala grande percentagem, né? Grande parte é pessoa que está no automático. Tá? A pessoa não tem uma programação, uma reencarnação toda organizada direitinho, e nem a pessoa planeja junto. Ela estava, depois que desencarna, fica numa desequilíbrio tão grande que ela tem que ser ajudada, orientada, e os seus amigos espirituais vão ajudar a fazer planejamento. Como muitas vezes a gente vê, por exemplo, o caso desses que estão aqui, eu não sei como é que eles vão falar no final, mas sempre assim, tem uma ajuda, porque termina a encarnação com tanto débito, tanta coisa, né? Tanto crime, tanta coisa errada, que eles não conseguem. Ah, agora tá bom, então na próxima eu vou ser seu filho, e aí eu resolvo isso, ou você seu pai. Não é assim que funciona. Então aqui ele fala, mais outra porcentagem não obedece o mesmo programa, então ela não entra nessa padronizado, em molde padronizado. Aí ele fala que esses espíritos, elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo da expressão real, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. É aí nesse momento que vai ter todo aquilo, para quem lê o livro Missionários, é um trabalho todo detalhado. E aqui esses desenhozinhos aqui que a gente já viu, né? Eles fizeram um desenho da cidade espiritual Nosso Lar, mostrando o Centro de Planejamento de Reencarnações, que é esse aqui, né? Aí vai mostrar dentro o Instituto de Planejamento das Reencarnações. Então tá lá as pessoas conversando, e a gente pensa que isso não como é que pode se existir? Tá lá tudo direitinho, um conversando com o outro, o seu aqui está mostrando que é o André Luiz, e o outro já organizando como é que vai ser o corpo, coisa e tal. E aqui vai mostrar o pavilhão dos desenhos. Olha lá, os desenhos que fazem a ilustração desenhando os corpos. Aqui uns mapas, o corpo, onde é que vai ter o defeito, onde não vai ter. E é isso aí, a gente fica impressionado como é que todas essas coisas acontecem, né? E aqui vou dar um exemplo aqui. Deixa eu até abrir o arquivo, que eu vou ler melhor. Então, aí está primeiro é o do Silvério, né? Aí o Manassés está conversando, tá o Manassés, está o Silvério e o André Luiz, né? E o Manassés está dando parabéns para o Silvério, falando para ele que ele aceitou, bom que ele aceitou a sugestão sobre o defeito na perna. E aí o Silvério fala, olha, eu aceitei porque eu preciso defender-me contra certas tentações de natureza inferior, e a perna doente auxiliará, fornecendo boas preocupações. Será um antídoto à vaidade e ao amor próprio excessivo. E aí, no caso, tá vendo isso aqui? Tá conversando, ele aceitou ter defeito. Deve ter, né, tido orgulho, vaidade na outra, e agora vem com defeito. E aqui, só mais um caso da reencarnação da Anacleta. Também a gente já conversou, mas vou trazer o texto. Que a Anacleta foi uma mãe, ela teve três filhos, homens e uma mulher, tá? Então, ela vai ter que voltar agora para o corpo para fazer retificações no coração materno, porque ela foi uma mãe que mimou os filhos, excesso que eles colocam que ele teve excesso de meiguice, incentivou os filhos para buscar divertimento, vão aproveitar a vida, eles eram ricos, não precisavam trabalhar, coisa e tal. Então, ela era rica, porém, ela desvirtuou os filhos todos na busca de prazeres, até eles desencarnarem cedo por causa dos abusos cometidos. Então, quando a Ana Carta chegou no plano espiritual, ela entendeu o desatino que ela cometeu. E aí pediu para reencarnar novamente, como mãe dos mesmos espíritos, os quatro espíritos. Só que isso demora mais de 30 anos para conseguir essa concessão, porque aí um desencarna, vai para um plano lá, para um lugar, outro vai para o outro, até conseguir juntar todos eles. Aí passaram 30 anos, a experiência agora vai ser bem dura, pois ela vai ser muito pobre, vai ficar viúva cedo. Dois dos rapazes vão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de débil mental
E a filha, vai ter só a filha para ajudar, que também não vem muito lá. Ela também não virá muito como, vamos dizer, muito boa também não, mas pelo menos vai ajudar um pouco a mãe. Então aqui tem os casos dos planejamentos diferentes, e aqui agora a gente dá uma paradinha para a gente fazer os comentários dessa primeira parte, tá bom? Depois a gente lê o resto do capítulo. Vamos lá, o que que vocês acharam? Oi, Sultane. Estava vendo aqui, né, acompanhando, né, a leitura. Então, você observa o quanto existe, né, de perturbação quando você está no caminho da recuperação, né? Só que muitas pessoas se impressionam com isso, achando que, assim, por exemplo, isso acontece muito, né? Você vai para o centro espírita, vai para a casa espírita, aí começa a acontecer coisas, e você até associa mesmo ao fato de você estar indo para o centro espírita. Às vezes nem é, né? Mas às vezes é e às vezes não é. Mas você já se impressiona com aquilo, e aí existem pessoas que têm medo e desistem, né? E aí, se for o caso, acabam fazendo a vontade daqueles irmãos que não querem que você progrida, né, espiritualmente, ou até fazendo a vontade, a sua, atendendo a sua desistência por desídia mesmo, né? Então, o que acontece nessas coisas, tem muita lenda, né? Que as pessoas acabam acreditando eu estou passando por isso porque eu estou indo na igreja. Eu estou passando por isso porque eu estou indo no centro espírita. E a tua confiança e a tua fé, aonde fica, né? Então é interessante essa parte do capítulo que fala, né, de que a melhor forma de escravizar alguém é algemá-lo à ignorância. Isso é fantástico, porque a gente, na ignorância das crenças, daquelas crenças antigas, daquelas coisas antigas, dos tempos antigos, você fica carregando aquilo e se engessa, né? O progresso não vai acontecer se você não se desamarrar disso, né? E nada melhor do que a doutrina espírita para te esclarecer, porque a partir do momento que você tem consciência, né, tem conhecimento do que é a vida material, para que nós estamos aqui na vida material, que existe uma vida que continua em espírito, e você vai e você volta, e você tem débitos, e você se corrige, enfim, existe uma lei de progresso, né, e uma justiça, né, que a gente está inserido, invariavelmente, querendo ou não querendo, nós estamos inseridos nessas leis, né, divinas. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente já não se impressiona mais, não se engana, né, por certas coisas, né? Existem pessoas que ameaçam a outra, olha, eu vou fazer uma macumba para te matar. Gente, tem essas coisas horrorosas, né? E eu, não querendo ser preconceituosa com religião nenhuma, são as ameaças que as pessoas fazem de uma forma ignorante, né? Porque o termo é designado para o som, para a música, né? E as pessoas usam para outras coisas, né? Enfim, magias, magia negra, todas essas coisas que fazem parte de um imaginário muito antigo, ainda enraizado nas nossas crenças, né? E aí, em vista disso, você fica com medo, você passa a viver aterrorizada. Existem religiões que aterrorizam os seus fiéis para que eles, talvez até com objetivos escusos, de manter aquele fiel ali, para que ele fique dependente. Não é nada caridoso, né? Mas, enfim, nós precisamos ter essa conexão, ter esse conhecimento. Muitas vezes a gente deixa
por preguiça, porque não entende, aí vem as crenças, né, e tudo mais, e nós ficamos mergulhados nessa ignorância. Então, eu achei essa passagem do capítulo, né, que a melhor forma de escravizar alguém é algemá-lo à ignorância, é uma grande verdade, né? E a gente precisa ter isso como uma máxima, né? A gente não pode permitir que isso aconteça. A doutrina espírita está aí para nos esclarecer, né? E nós temos todo um instrumental para que a gente saia da escuridão, né? Isso aí. Quem quer falar? Sai é o Pedro, com a mão levantada. Boa noite, gente. Desculpe o atraso, mas, Sultane, como a Ana acabou agora, acabou de falar, foi a Ana, ai, perdão, Carla, acabou de falar, me perdoe, eu confundi. É, realmente, você, buscando conhecimento, você se liberta de todas essas amarras, essas coisas que enraizam, fazem que as pessoas atropelem umas às outras, sabe? O conhecimento liberta a gente dessas influências perniciosas, dessas influências negativas que só atrapalham, só prejudicam. Por isso que esses irmãos querem tanto que as pessoas permaneçam na ignorância. E é tudo na vida, como você mesmo já reparou. É no nosso dia a dia, é na nossa convivência na sociedade. Se você procura o conhecimento, procura se educar, você não fica presa a tanta coisas que só atravanca, só prejudica, sabe? Então, eu achei assim, como ela mesmo como foi dito agora há pouca hora, o conhecimento liberta, sabe? Muito obrigado por essa parte do estudo, realmente faz com que a gente queira cada vez mais se esclarecer. Tá, Sultane? Muito obrigada. então, eu depois até vou colocar aqui, não sei se pela hora, acho que eu vou botar de uma vez. Esse negócio que nós estávamos falando de esclarecimento, então, hoje mesmo eu estava assistindo, não sei de onde é que eu assisti isso, que eu peguei aqui do livro, deixa eu botar para vocês verem. Foi no programa da Rádio Rio de Janeiro, que eles estavam falando sobre a pessoa do ex-espírita. Existe ex-espírita? A pessoa que já foi espírita e deixa de ser espírita, né? E aí eles citaram isso aqui, ó, do livro Religião dos Espíritos, com Emmanuel, capítulo 80, chama Doutrina Espírita. Tá? Foi feita 2 dias antes de eu nascer, dia 13 de novembro de 59, eu nasci dia 15. Então, assim, foi as mensagens que o Chico Xavier trazia. Aí eles falam: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Aí tá como se você ficasse. Aí a gente vai ver por que que ele vai falar. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que aí quer falar dessas ameaças, né, que a gente nas outras reuniões, nas outras, às vezes, doutrinas tem, né? Que apenas subsiste na consciência culpada, essa história, né? Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorcita os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Porque muitas doutrinas falam de como se fosse um outro ser, né? Que chama até de demônio e tudo. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela que se permite o livre exame, consentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. É a história da não ficar ignorante, né?
Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião, erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. E aí tem mais um tanto aqui que eu não marquei tanto, porque esse estava mais interessante. Então, assim, nós estávamos comentando, e a gente, nessa nossa grandeza, né, da doutrina, que a gente consegue ter um esclarecimento e por aí também consegue agir melhor em situações como essa. Tá com a mão levantada ainda, Céia? Desculpa, Ah, tá. Su, é só para pedir desculpa. Agora eu lembrei. Tá, Desculpa a Carla, que eu tá, tinha esquecido o nome dela. E tá. o Agora é Pedro Bianca, também então. estava falando. O Pedro quer falar? E o Pedro também estava falando aqui agora que é uma frase até que a gente costuma muito se lembrar, que está na Bíblia: conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Aí ele estava aqui falando, mãe, você esqueceu daquela frase. E realmente, quando você conhece a verdade nos liberta, né? Exatamente. A gente se liberta dessa ignorância toda é, que fecha, que bota uma venda nos nossos olhos. Quando você busca o conhecimento, procura se esclarecer, você tira essa venda, Exatamente. entendeu? Muito obrigada. Nada, Pede agora desculpa, Carla, que eu esqueci o nada. nome dela. Bia, agora quer falar? Relaxa. Então, né, isso me remeteu também que ocorre nos dois planos, né? A dominação através da sabedoria, né? E justamente ao longo da história a gente viu vários episódios, né? Tentação de poder também, né? Através do conhecimento, né? Quanto mais você manter as pessoas ignorantes, maior poder você tem, né? Então, a gente tem que ficar muito vigilante quanto a isso, né? E principalmente na questão, né, dentro da casa espírita, dentro do nosso propósito espírita, né? A gente tem que pensar, não, nossa fé é maior, né? O bem é maior, Jesus é maior, Deus é maior, né? Não vai atrapalhar o nosso trabalho, não vai me impedir de fazer o nosso trabalho, né? Me remeteu muito a isso. Aqui os comentários do pessoal. Era isso mesmo. Pois é, e a gente vê aqui também que ele vai falar que todo mundo prestar atenção que todos mantemos vínculos de sombra com a retaguarda. Então, todos nós, né, já estamos aqui no planeta de prova e expiação porque a gente ainda precisa passar pelas provações, né, algumas expiações, só que todos têm esse vínculo. Então, se você, então, além disso, prestar atenção, né, como a gente sempre fala, em vigiar, e ele alerta aqui, o Miranda, que as provações elas são sempre bênçãos. Não pode ser tomada como punição e nem, como eu falei, nem teste, né? Experimentação divina. Ah, então Deus está me testando para ver se eu tenho paciência. Não é isso. Então, a gente sabe que tem quem passa por essas situações com o seu esforço, no caso, aceita isso aí com resignação, né? Abnegação, e um esforço pessoal, com serviço edificante, preces, tudo que a gente sempre fala aqui, a pessoa consegue ajuda. E é o que ele falou, vários tipos de ajuda aqui que os nossos benfeitores vêm sustentando a fé e induzindo a gente a se resguardando do mal e induzindo a gente a ter realmente ligações edificantes. Então, isso tudo a gente tem que sempre lembrar, nunca estamos sós, e se a gente entra na sintonia do bem, a gente vai atrair sempre pessoas do bem para a gente. No caso aqui deles, o Cândido já está acostumado, era espírita, não vai mostrar, talvez ele até seja médio de reuniões, vai mostrar, não sei o que vai mostrar à frente ainda, mas de qualquer maneira, ele mostra que ele já estava desperto, mas no caso que ele está acostumado. Agora, o Rafael dá aos trancos e barrancos, mas porque o Cândido do lado o tempo todo, né, reforçando com ele. Vamos continuar então o texto, e aí depois a gente vai fazer mais considerações. Alguém quer falar alguma coisa desse pedaço ainda? Estou vendo ninguém com a mão levantada. Então vamos lá. Então, continuando aqui, a da Artemis tinha, né, se deitou devagarzinho, com medo de perder aquela leveza que ela estava. Então, logo ela se recolheu ao leito, ela adormeceu, magnetizada pela mãezinha ali presente.
responsável pelas graças absorvidas. Eu estava tão sentindo tão, né, com tanta graça, que criara a psicosfera ambiente e a impregnara de fluidos superiores, a fim de ajudar a Artemis a transpor as barreiras e as densas vibrações que se interpõem entre o mundo físico e espiritual. Muito cômodo, portanto, foi para Dona Artemis, provida de forças psíquicas, desvincular-se do corpo através do sono, custodiada pela vigilante e nobre genitora. O desprendimento superior não lhe era um tentame novo, vivendo mais para o dever, para o espírito, com fracas fixações materiais, fácil lhe era, durante o repouso, afrouxar os liames que retêm o espírito ao corpo e correr na busca dos interesses da esfera imaterial. Então, era mais fácil, porque ela não é pegada à matéria, então ela, por ter também já, a gente sabe que ela já vem de uma esfera, que ela, no caso, uma evolução um pouquinho maior, né? Que ela não é espírito puro, mas ela já tinha mais evolução em relação a esses que estão aí, então ela se desprende fácil. Mas só que dessa vez, aí ele deixa em alerta, porém, tinha que ficar impressos nos painéis da memória dela o que fosse acontecer, quando ocorresse, a fim de se transformar em lembranças ditosas a confortá-la pelos dias sucessivos. Então, a dona Adelaide estava ali, a mãe dela, e foi, e agora elas vão conversar, começar a conversar. E para essa conversa ficar guardada, né? Aí ela já fez aquele espaço, aquela psicosfera toda. Então, logo que se desembaraçou das forças densas da carne, defrontou com a veneranda senhora Adelaide num recinto em luz, florido e belo, com exclamações de surpresa e felicidade. Aí a D, Adelaide, a R é Artemis, tá? A Adelaide vai. Louvemos o Supremo Pai antes de outro procedimento, filha querida. O nosso permanente amor jamais esteve interrompido nesses anos todos. Temos estado juntas, embora nem sempre te possas recordar. Aí a Artemis fala: quanta saudade, mamãe. Aí responde: eu sei, também eu a sofro. Aí a Artemis fala: aqui no céu onde você se encontra, a saudade faz morada? E a mãe responde: não nos encontramos no céu, querida. Não o merecemos. Ainda estamos na terra. E os círculos de luz, onde muitos seres felizes operam no ministério de ajuda aos homens, estão longe de ser o paraíso, que nenhum de nós, por enquanto, merece. Mas, onde o amor está presente, a saudade dos seres amados não se distancia. A diferença é que, entre nós, os desencarnados, que já possuímos responsabilidade em face da lucidez quanto aos nossos compromissos, não nos deixamos fustigar pela amargura nem pela rebeldia. Aprendemos a esperar em confiança e a amar sem existência ou precipitação. A Artemis fala: não consigo esquecê-la. Em todas as minhas agonias, chamo por você, com o coração a explodir de angústia superior às minhas forças. E a mãe fala: ouço te chamando e misturo as minhas com as tuas e as preces de nossa querida Ermelinda, filha também pelo coração. Abraçamos-nos nessas horas e refundimos nossas forças em Jesus e na proteção de nossa augusta Mãe Maria, suplicando coragem, paciência e fé, a fim de podermos prosseguir no dever até o momento final, quando se conclua a aprovação e unidas ascendamos felizes. No mesmo caminho, envolvo Lisandra, Gilberto e Rafael, nossos diletos e sofridos filhos. Artemis fala: de fato, não fosse a presença de Ermelinda ao meu lado e eu já haveria tombado na luta sem quartel. Adelaide fala: por isso suplicamos ao Senhor que a encaminhasse ao nosso lar. Aflige-me a incontida saudade, a ausência do esposo, a impossibilidade de vê-lo, de ouvi-lo, de poder consolá-lo, conforme nos impôs em tácita proibição. Aí a mãe fala: tudo, porém, minha filha, é possível àquele que crê. Que está em Marcos, capítulo 9, versículo 23. A saudade incontida, que convertemos em dor resignada, procede de te encontrares na terra, em exílio purificador, que solicitaste a fim de liberares velhas dívidas junto àqueles que hoje te compartem o lar. Essa saudade, não obstante, constitui estímulo para que se rompam as grades da gaiola estreita e se possa voar de volta, quando já não existam amarras nem ligaduras fixando a retaguarda. Esse dia soará breve para ti, para nós todos, que desejamos perseverar nas disposições redentoras elevadas. Após uma breve pausa, deu prosseguimento com o inesquecível tom de voz.
Vimos suplicando à Mãe Santíssima e a seu Filho amado que nos ensejassem essa hora, a fim de conduzir-te ao encontro do nosso Rafael. Em face da anuência superior, aqui nos encontramos. Então, só para lembrar que a gente viu que no capítulo passado já tinha passado os 8 anos que eles estavam nesse esquema, hein? E elas rezando e pedindo, só foi permitido agora. Nesse momento, qual um semi-anestesiado, deu entrada na sala o senhor Rafael, em parcial desdobramento pelo sono fisiológico. Conduzido a um assento confortável, os enfermeiros espirituais que o trouxeram aplicaram-lhe passos de despertamento. Rafael correu o olhar perplexo pela sala e não pôde esconder a alegria quase infantil quando identificou a esposa ali, igualmente em espírito, assessorada pela mãezinha, que se lhe afigurava um ser angelical. Minha adorada Artemis, onde nos encontramos? Deus meu, quanta saudade, quanta dor! E a esposa solícita dirigiu o olhar à genitora, interrogando sem palavras. Ante o sorriso de assentimento e resposta, avançou e abraçou o companheiro em lágrimas de incontida alegria. O enfermo trazia esculpidas no corpo espiritual as marcas da cruz redentora que a hanseníase lhe assinalava, em face da plasticidade do perispírito, ainda encharcado das vibrações pesadas que experimentava. E aí o Rafael pergunta: E Lisandra, como passa? Antes que a esposa dissesse algo, a respeitável mentora do grupo acercou-se, interceptando-lhe a resposta e esclarecendo: Logo mais a traremos aqui. Reunimos, aí continua a Dona Adelaide, né? Reunimos graças às bênçãos dos céus, a fim de examinarmos as responsabilidades que nos dizem respeito perante a vida, nos graves dias da nossa atual conjuntura. Somos jornaleiros de longos roteiros do tempo. Erramos e reencetamos o competimento. Caímos e tentamos o soerguimento. Acumpliciamos com o crime e ei-nos retidos, aguardando o resgate inadiável, a fim de avançarmos. Com a mente carnal, podeis compreender que a vossa atual experiência física é bendita oportunidade que merece valorização. As vossas atuais expiações e provações são o ressumar de delitos próximos, praticados em vida passada, que não conseguistes expungir pelo impositivo do amor, particularmente no que se refere a Rafael, Lisandra e Gilberto, que aí ela deu o exemplo dos três. Encarceradas em masmorras de sombra e ódio, supliciadas na revolta incontida, fixadas na vingança, demoram-se diversas vítimas das arbitrariedades de que o nosso Rafael se fez responsável. Há empenhos também de Lisandro, todas elas gritando por desforço, jungida aos vossos espíritos, em razão dos impositivos, crime, castigo, dívida, resgate, que cada um elaborou para si mesmo. Nossas Artemis e Ermelinda se vos vinculam por outros processos menos danosos e se propuseram a ajudar-vos, atenuando vossas dores, enquanto elas próprias se liberam dos velhos e complexos dramas que carregam na alma e que agora expungem, integral submissão à vontade divina. Vossas dores não alcançaram o clímax. Necessário alcançar o acume do monte para conseguir-se maior horizonte visual. Assim também é imprescindível alcançar o ápice do sofrimento para poder superar a complexidade dos gravames infelizes. As enfermidades físicas e psíquicas que vos avassalam têm as suas patogêneses nos recessos da alma endividada, que faculta, por desarmonia vibratória, se desenvolvam os agentes mórbidos, favorecendo-os com a fácil proliferação, mediante a ausência ou diminuição das defesas orgânicas que foram destruídas pelo comportamento moral espiritual. A gente já sabe que a alma, com todas essas desarmonia vibratória, vai causar doença, né? Diminui a nossa defesa orgânica, né? Diminui a imunidade, então a pessoa vai ter aquela doença ali como um resultado, né, de tudo que já passou. E o mesmo ocorre também na esfera psíquica, em que se ressumam as lembranças inditosas, não reprimidas pelo total esquecimento da reencarnação, ou cujas ações nefastas desarticularam os centros da maquinária mental, que se organiza dentro da esquemática tormentosa ou deficiente, resultante do abuso como das sobrecargas pestilentas que as venceram. Então, quando essas ações também desarticulam parte neurológica, mental, tudo que a mãe já viu, vai ocorrer na esfera psíquica, vão causar comportamentos e doenças, né, psíquicas que vão ser resultado também da mesmas, do abuso que ele fala, né?
Além disso, a insistência do intercâmbio psíquico com os adversários encarnados mais se agravam os problemas. Então, com tudo isso que está acontecendo, já tem, além disso, tem os obsessores que estão ali, que continuam alimentando isso cada vez mais. Enquanto não se reabilitem os infratores, atestando a excelência dos seus propósitos, não diminui a sanha dos seus perseguidores. Da mesma forma, em alguns casos, que não são poucos, mesmo diante da renovação do ex-algoz, as antigas vítimas não cedem na louca obstinação a que se entregam e em que se exaurem, enquanto não se lhes brilhem nos espíritos enlouquecidos as benditas claridades do amor e do perdão. Então, ele diz que, em alguns casos, não poucos, às vezes, mesmo a pessoa se redimindo, a vítima vai ter que passar depois por outros processos, porque eles ainda estão na louca obstinação, que continuam mesmo com ódio, e nós temos que dar um jeito de conseguir o perdão, né? Acho que acontece a bendita claridade do amor e do perdão. Portanto, a contribuição da honestidade e a paciência na dor são de incalculável valor, pelas energias que produzem a benefício do próprio paciente, como pelo efeito moral junto aos seus sicários infelizes. O Valcor vai dar reflexo nos dois. Os ouvintes dilatavam o entendimento ante os oportunos esclarecimentos. O senhor Rafael, que já se iniciara no estudo do Espiritismo, compreendendo toda a extensão dos informes preciosos, evocou a figura generosa de Cândido. Ele pensou no Cândido, né, que passou isso tudo para ele, como se houvesse exteriorizado o pensamento, a venerável desencarnada interceptou-lhe o raciocínio, asseverando: Nosso Cândido está aqui conosco. Foi ele um dos auxiliares que o trouxe, sob a inspiração do seu próprio instrutor espiritual, a quem solicitamos permissão e ajuda, conhecendo a ascendência moral do nosso amigo. Nesse momento, o Rafael sentiu uma pressão de mão sobre o seu ombro, né? Ergueu a cabeça na direção da pessoa que o carinhava, deparou-se com o caridoso tutor fraternal e amigo. Embargou-se comovido. Cândido, a seu turno, sussurrou-lhe ao ouvido: Tem sido ela o anjo bom que tem me aproximado de você e inspirado em nossas conversações. Graças a Deus. E a Adelaide continua: cientes de que existem causas ponderáveis em nossas dores atuais, disponhamos ao ressarcimento com otimismo e resignada atitude perante os testemunhos que advirão. Se lhe rogarmos, o Senhor nos concederá forças. Ainda mais agora que a doutrina espírita alcança as paisagens mentais de Rafael, que certamente desejará espraiá-la em direção aos familiares, a fim de atenuares o sofrimento ante as conjunturas dolorosas. E aí Rafael fala: sim, sim, pensando na vantagem que poderia propiciar para o resto da família, né? Aí a Adelaide fala: façamos vir agora, Lisandra. O senhor Rafael experimentou incontrolável ansiedade, uma quase súbita angústia. Logo depois dela entrada Remelinda, que amparava a sobrinha meio inconsciente, e um dedicado benfeitor desencarnado que as conduzia. E eu fui lá na frente, que eu já estava curiosa para saber quem era esse benfeitor, e o nome dele é Natércio. Vai aparecer só no capítulo 20, mas eu já estou dando um spoiler aqui, porque eu estava querendo descobrir qual era o benfeitor que a gente estava lidando. O nome dele é Natércio, vamos ver depois a história, se vai falar alguma coisa dele. Que conduzia as duas, né? O genitor percebeu na filha os sinais da enfermidade devastadora e não pôde se conter. Ela então está contagiada? E Adelaide fala: não por você, meu amigo, mas por ela mesma, pelos próprios atos. A jovem relanceou o olhar pela sala atônita, sem identificar aos circunstantes. Questionou com expressão perturbada: quem me chama? Que quer de mim? Por que me chama de Anete? Quem? Hermínio Lopes, onde está? Não, deixe-me em paz, você morreu. Oh, que horror é você! E tomada por invencível pavor, atoleimada, agitou-se e tombou numa perfeita convulsão epilética. Ermelinda sustentou-a, enquanto o vigilante benfeitor socorreu-a com passes longitudinais de dispersão fluídica. Rafael esbravejou irritado. Anete? Hermínio Lopes? Eu os conheço, seus desgraçados, eles morreram. E a Adelaide falou: ninguém morre, caro Rafael. Troca-se de traje, muda-se de vibração, renasce-se em outra dimensão. A Nete é Lisandra reencarnada. Ele pergunta: Hermínio? Ela fala: é o adversário oculto que a persegue. Pior, porém, do que a insistente caçada que este lhe impõe, a consciência da culpa, no caso dela, né, é responsável pelas crises, uma das quais acabamos de presenciar. Nesse intervalo, ele aparece, inditoso, conforme o infelicitasse, tu e ela, a fim de vingar-se.
E o Rafael fala, não os perdoe ainda, dói minha alma lembrá-los. E a Adelaide fala, é, porém, imprescindível fazê-lo quanto antes. Não se equivoque. Aí a dona Artemis, que estava acompanhando todos os lances, sinceramente compungida, segurou a mão do esposo com ternura, como desejando serená-lo. Este, porém, recuperando a atitude temperamental antiga, libertou-se da destra da esposa e, transtornado, vociferou. Traidores infames, eu sabia que no meu amor por esta filha desgraçada um surdo ódio e uma terrível desconfiança me felicitavam. Bandidos! E Adelaide fala, calma, Rafael, por hoje basta. Agora repouse, esqueça o que o perturba, a fim de somente recordar o que agrada. Durma. E a meiga e ritma voz de Adelaide, dona Adelaide, e o impregnar de forças anestesiantes no paciente levaram-no rapidamente ao sono. Abraçando a filha e Ermelinda, a dama espiritual orou com unção, enquanto energias revigorantes restabeleciam o clima de paz e beleza espiritual do ambiente. Aí Artemis pergunta, e Gilberto, mamãe? Aí a Adelaide fala, cuidaremos do assunto depois. Mais tarde informaremos, minha filha. Agora, cuidemos do seu e do repouso de Ermelinda. A madrugada surge e o novo dia logo mais requisitará vocês. Deus nos abençoe. Então, termina o capítulo aqui. Estamos com as referências aqui, tem do livro Visão Dinâmica da Reencarnação, quer dizer, na verdade é uma mensagem que o Divaldo psicografou, de Viana de Carvalho, o nome da mensagem Visão Dinâmica da Reencarnação, e foi feita em agosto de 95, e vai falar o seguinte, conceito anterior, a respeito do qual o processo da encarnação do ser, o objetivo é expundir, ou seja, apagar os males praticados, pagar os erros cometidos, ressarcir as dívidas pretéritas, segue lugar hoje 95, né? Hoje é uma visão mais dinâmica e menos punitiva desse recurso indispensável à evolução. A dor é mecanismo natural do fenômeno da vida e não apenas imposição retificadora. Certamente, em muitos casos, torna-se pedagoga e terapeuta para ocorrências e pessoas, conclamando a reflexão, ao amadurecimento, à correção e ao aprimoramento dos atos. Nem sempre, porém, é resultado dos erros passados, mas também o é das ocorrências naturais da escalada evolutiva. O amor, sim, é lei da vida, trabalhando o indivíduo para desdobramento e consciencialização dos valores que nele jazem em germe. A reencarnação é positivo do progresso, que faculta o crescimento do espírito. Através dela, quando o espírito está equivocado, se recupera. Quando em disciplina, se reeduca. Quando em deficiências, se aprimora, adquirindo sempre experiências novas que incorpora ao íntimo patrimônio de natureza, intelecto moral. O resgate dos erros e dos crimes cometidos dá-se não apenas mediante o sofrimento, mas igualmente através de realizações edificantes, dignificadoras que o amor proporciona. Tá? Aqui a gente lembra da frase de Pedro que o amor cobre a multidão de pecados. Tá? A pessoa não precisa ter que sofrer, passar por coisas doloridas e provas, expiações terríveis, porque ela pode, às vezes, na mesma existência, né, quando ela reconhece, começar a fazer realizações edificantes, colocar o seu amor todo, e a gente sabe que isso modifica até, vai falar até, modifica até a sua programação reencarnatória para que você possa fazer, resgatar seus erros, seus crimes, né? Graças à reencarnação, o espírito calceta desperta para a realidade da sua vida imortal e termina por compreender a grandeza da ocasião que lhe é facultada, aprendendo que as realizações positivas possuem os recursos para diminuir a carga perniciosa das realizações infelizes, que lhe pesam na economia da evolução moral. Dessa forma, à medida que o ser se eleva, menos penosa se lhe torna a marcha, por compreender o significado da oportunidade do renascimento na carne, ampliando-lhe o elenco das atividades dignificadoras, que lhe facultam melhores disposições para o avanço, para o crescimento ilimitado. Os opositivos da dor resgate ocorrem nas faixas mais primárias da evolução, da consciencialização pela falta de sensibilidade do ser para perceber-se das vantagens do bem, enquanto transita nas experiências mais automatistas. Então, ele coloca aqui que essa dor geralmente é mais na época que a gente está mais na faixa mais primária da evolução. Assim, a fatalidade do sofrimento na Terra
cede espaço para uma visão nova da justiça divina, que proporciona a descoberta dos tesouros do bem ao alcance de todos quantos se resolvem pela mudança de atitude, transferindo-se dos impulsos da violência, do orgulho, do amor próprio, para as bênçãos da pacificação, da humildade, da solidariedade e do bem que podem fazer. Não depende da pessoa trocar, né? Aí por isso que ele fala que é uma visão nova, mas vai depender das pessoas mudarem a sua atitude, quando se resolvem pela mudança de atitude. A cada instante, dessa forma, modifica-se o destino, altera-se a rota evolutiva, ameniza-se a aspereza da marcha, alargando-se a paisagem de autoiluminação. A criatura não se sente mais infeliz, graças à alegria pessoal de ser útil. Não mais se apresenta solitária, em razão de ser solidária. Não mais se insurge contra as provocações, por saber valorizá-las em favor da renovação do entendimento. Não mais se molesta com os problemas, pois dispõe dos meios para solucioná-los, predispondo-se a fazê-lo imediatamente. A reencarnação, embora portadora de objetivos de depuração, é também meio saudável de conquista da beleza, da saúde, da plenitude. A dor, assim colocada, igualmente constitui lição que alguns espíritos elegem, a fim de ensinar àqueles portadores de menores resistências como comportar-se quando em curso nos seus estatutos providenciais. E a última referência vem do livro aqui do Ação e Reação, também, no capítulo 19, Sanções e Auxílios. O instrutor Druso está falando para o André e para o Hilário, está falando da dor também, para o Hilário. A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Em nosso estudo, analisamos a dor de expiação que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Temos ainda a dor auxílio. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente, logramos vantagens de diversos setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, esquecendo a melhoria de nós mesmos. E é assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. O infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer, penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se, através de longas reflexões e benéficas disciplinas, para o ingresso respeitável na vida espiritual. Nesse finalzinho aqui, não sei se vocês lembram do último livro que a gente viu, né? Que ficou esqueci o nome dele, do nosso é, pai lá da família anterior, que ele ficou de cama e teve um AVC, né? E ele ficou de cama, e aí, por aquele tempo todo que ele ficou em reflexão e tudo, aí foi aprendendo, né? Lembra? Foi aprendendo a despedir de mim, ele foi se melhorando para se preparar melhor para passar para o outro lado, porque se ele fosse do jeito que ele estava, ele não teria uma boa recepção do outro lado. Então, aqui o texto terminou, tá? E aí, vou deixar aqui agora para vocês comentarem o que vocês acharam aí do capítulo. É muito interessante quando todo esse processo acontecendo no desdobramento pelo sono, né, das pessoas encarnadas e todo um trabalho da espiritualidade para que aquelas pessoas, né, consigam lidar com as dificuldades da reencarnação, né? É bem interessante. Hoje em dia, né, a gente com essas leituras, né, desses livros maravilhosos, inclusive do André Luiz aí que você falou, né, da dor expiação, da dor auxílio, a gente tem uma visão, né,
não é fácil, né? Lógico, você está no momento com uma doença muito difícil de encarar, né? Não é uma coisa fácil, mas o espiritismo, ele te mostra tantas coisas, né, que você acaba por entender que é até uma coisa menor essa doença, de forma que você consiga suportar. Não é para a gente achar que, eu sou santo, né? Nada disso. Mas você suportar aquilo ali com. Não é resignação, não. É, é uma, é uma atitude de ativa, proativa, né? Vamos aprender a lidar com isso. O que que eu posso tirar disso? A gente tem muitos exemplos hoje com a internet, né? Isso fica muito mais fácil de você ver de pessoas com doenças graves e fazendo diário de suas vidas na internet, no TikTok, no Instagram, para mostrar a sua experiência, principalmente quem tem câncer, né? Para mostrar a sua experiência em como lidar com aquela situação, como fazer no seu dia a dia, o que é o seu dia a dia de tratamento, que não é fácil. Quer dizer, você só sabe que não é fácil porque você tem alguém, já você que não tem, né? Você só sabe que não é fácil porque tem alguém passando por isso e entregando para você de uma forma amorosa, né? Caridosa, a sua experiência, para mostrar para você dá, que a gente, né, precisa vencer isso, a gente precisa passar, porque assim, muitas vezes não vamos nos curar da doença, mas nós viemos, reencarnamos para passar por essa experiência. Então a gente não sabe, obviamente, que é por conta dessa doença que a gente vai desencarnar, mas a gente tem que passar por essa experiência. E em muitas situações, dependendo, porque nós podemos alterar determinados resultados, porque não tem nada fechado, né? Até pelo fato de que nós temos o livre-arbítrio, a gente se desvia também. Então, não tem nada fechado. Nós temos uma programação, a gente pode mudar, tanto para o mal quanto para o bem. Quantas histórias, né? André Luiz conta, Chico Xavier conta, de pessoas que passaram por uma experiência que iriam fazer coisas, iriam passar por coisas. Por exemplo, a Patrícia, o espírito Patrícia, lá daquele livro Violetas na Janela, ela tinha que passar por uma longa e dolorosa doença. E por conta da forma como ela encarou tudo, toda a dificuldade que ela passou na vida anterior, na experiência anterior, ela não precisou passar pela longa e dolorosa doença, né? Mas ela tinha que desencarnar jovem e tal, por uma questão de programação, e, e ela não passou pelo sofrimento. Então, a gente também pode, aqui, enquanto encarnados, sofrendo algum tipo de doença, nós temos duas opções de a gente encarar bem ou encarar mal, porque encarar a gente vai ter que encarar, né? Você não vai ter assim, um passe de mágica para aquilo desaparecer de você. Então, é uma experiência que você precisa viver, né? Então, essas dores, a dor de expiação, do auxílio, elas têm essa terapêutica, porque nós estamos no mundo de expiações e de provas. Então, a doutrina espírita é imensamente consoladora, porque nós temos acesso a isso, a gente tem essa compreensão de que nada vai acontecer nas nossas vidas inutilmente, né? Então, por mais difícil que seja, então a gente tem que ter o amor, aqui as pessoas à nossa volta, né? O que nós pudermos fazer, né? Sempre com base no amor e no Evangelho de Jesus e nos ensinamentos de Jesus, né? Que você falou aí, que tá até colocado aqui nessa história da pessoa mostrar como é que passa a dor, está nesse livro nessa referência que eles fizeram aqui sobre a dor resgate, de posição, falou a dor
quando é colocada assim da pessoa, ela pode constituir uma lição que alguns espíritos elegem a fim de ensinar os outros, aqueles portadores de menores resistência, como comportar-se. Então, assim, tem aquele caso também, que conta lá de Jesus, que ele curou lá, que também não era ele não tinha feito nada, ele só veio para poder ser curado, para mostrar que mais um que Jesus, no começo, né? Que ele estava curando, no caso, para mostrar que ele era o Messias. Então, tem pessoas que não vêm porque está, como você fala, resgatando erros anteriores. E aí a gente fala sempre, você pode modificar o teu destino, alterar a rota evolutiva de acordo com o que você fizer. Não só você aceitando a doença, né? Você, né, aceitando aquilo ali sem revolta, sem nada, é que a Joana de Anjos fala resignação dinâmica. Você vai fazer o que pode para fazer, não é só para se curar, não. Tudo que você pode fazer e aproveitar aquilo ali para, inclusive, estimular e animar outras pessoas, e você fazer essa revolta que você já está fazendo até um bem. E de qualquer maneira, sim, você consegue, você diminui, né, essa parte dolorosa da vida. Tem alguém aqui, quem estava com. Alguém levantou a mão, baixou já, né? Viu a mãozinha levantada? Então, mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Aqui também nós estamos com um pouco as colocações diferentes, né? A gente tem essas referências aqui, extras que vêm trazer para a gente esse negócio também da pessoa. Achei interessante essa história do câncer, da MPG, tudo que a pessoa também vai ter, assim, isso aí, a pessoa fica assim, muitas vezes fala, tá lavando a alma, tá limpando a alma. Quando a pessoa fica de cama, ou com câncer, ou com, ele falou, senilidade prematura. Seriam essas doenças todas, né, de demência, ou qualquer calamidade da vida orgânica. Então, são dores auxílio para que a pessoa, enquanto ela está ali, naquele ano, 2 anos que está ali de cama, aí naquela vida, ela vá tendo reflexões, às vezes ela não está nem, a gente nem sabe, porque parece que está consciente, né, no caso da demência e tudo, a pessoa fica, às vezes, uma trombose, um infarto, às vezes fica aquela AVC que a pessoa não fala mais, mas ela está ali, como se fosse limpando, né, o espírito para poder, como ele fala, para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, assim, a gente também tem que ver isso. Sempre tem uma razão. E tudo, e tem vários tipos de causas, com vários objetivos que a gente nunca pode generalizar, nem pode falar, tá assim, porque fez isso na outra vida. A gente sabe que não é para falar assim nunca. Pode ser, como pode não ser. Uma das causas, agora, são diversas causas, diversas consequências. A gente só tem uma ideia certa, que tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Toda a energia que a gente joga para lá, a gente vai receber de volta. Então, por isso, temos que pensar sempre no bem, fazer sempre o bem, né? Não só com essa intenção de receber de volta. Isso é para a gente colocar, imprimir dentro do nosso espírito, gravar isso aqui no perispírito, para sair naturalmente da gente, né? Que a gente possa chegar a um momento que faça tudo isso, vai surgir, não vai surgir nenhum momento de irritabilidade, nem de olhar para o próximo com uma crítica qualquer, nem julgando, vai sair naturalmente. Nisso nós temos que ir exercitando. Isso é questão de, vamos, ao menos aos pouquinhos, vamos colocando hábito, até chegar o momento que a gente vai fazer naturalmente. Quanto mais a gente for treinando, né, mais a gente vai chegar lá. Também já são 6 para as 9 agora, né? Então vamos ter que fazer a nossa prece. Carlinha faz a prece para a gente terminar. Vamos lá. Jesus amado, agradecemos por mais essa noite de estudos, de esclarecimentos, à luz do teu evangelho, à luz do espiritismo. Obrigada, Jesus. Agradecemos aos amigos que aqui comparecem para trocar ideias, para debater. E pedimos, Jesus nos abençoe, abençoe esse estudo, abençoe a quem vai assistir, que nós tenhamos a clareza para que coloquemos esses ensinamentos sempre nas nossas vidas. É isso que pedimos, Senhor, e que nós possamos estar aqui na próxima terça-feira para mais uma noite de estudos. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, assim seja. Então, terça-feira que vem estamos novamente aqui. Beijos para todos e boa noite, gente.
Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi ótimo. Tchau. Uma boa noite a Boa todos. noite. Semana que Boa vem. noite.